Função afim, função polinomial do primeiro grau, função linear, função constante. Como que esses conceitos se relacionam? Você faz alguma confusão com eles? Olha, conheço muita gente que faz. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre esses conceitos. Olha só, vou contar uma coisa para vocês. Muita gente realmente faz confusão com esses conceitos que eu falei aí no início do vídeo. Na verdade, a sua vida não vai sofrer uma grande transformação se você compreender os pormenores de cada um deles. Mas quando a gente fala do estudo de uma ciência, é importante que a abordagem dos conceitos seja feita de forma correta. O professor Elon Lages Lima é uma das maiores autoridades em matemática aqui no nosso país, mesmo, infelizmente, já tendo falecido. E em uma das suas importantes obras, titulada A Matemática do Ensino Médio, lá no volume 1, o professor Elon faz a seguinte definição. Uma função f dos reais nos reais, de R em R, é dita afim quando existem constantes a e b pertencentes aos números reais, pertencentes ao conjunto R, tais que f de x igual a ax mais b para todo x pertencente a R, ou seja, todo x real. Também são afins a função identidade, uma função f de R em R, definida por f de x igual a x para todo x pertencente a R e todas as translações f de R em R, f de x igual a x mais b. A gente tem também o caso particular das funções constantes em que f de x igual a b. A definição formal foi dada pelo professor Elon, agora eu vou tentar colocar de uma forma menos formal, mas sem deixar de ser correta também. O que o professor diz, em termos práticos, é o que a gente estuda na escola, é que é uma função da forma f de x é igual a ax mais b é uma função afim. Então, função afim é o geralzão. Alguns livros costumam fazer uma relação quase que direta entre função afim e função polinomial do primeiro grau. O professor Elon não utiliza essa terminologia, função polinomial do primeiro grau, mas dá para a gente compreender o significado se a gente observa que, como a gente tem f de x igual a ax mais b, essa expressão algébrica ax mais b é um polinômio do primeiro grau em x, porque o expoente do x nesse caso é 1, beleza? Agora existem os casos particulares. Por exemplo, o caso em que b é zero. Então eu teria como se fosse f de x igual a ax. Tem o mais b ali também, só que o b é zero. Esse tipo de função, quando b é zero, é chamado de função linear. Nas funções lineares, a gente tem as relações de proporcionalidade. E outra característica da função linear é que a representação gráfica desse tipo de função é uma reta que passa pela origem do sistema de coordenadas, como a gente pode ver aqui nesse desenho. Então a gente vê que a função linear é uma função afim também, porque é da forma ax mais b, e é uma função polinomial do primeiro grau também. A gente continua tendo um polinômio de grau 1 em x, mas o valor de b é zero. Então, um caso particular. Outro caso particular é a situação em que a é igual a zero. Então, a gente vai ter f de x igual a b, porque a sendo zero, zero vezes x vai zerar. Nesse caso, a gente tem uma função constante. Continua sendo uma função afim, porque a gente tem a forma ax mais b, só que a é zero. Mas nesse caso, na função constante, eu não posso mais falar que a gente tem uma função polinomial do primeiro grau, uma vez que esse termo ax, sendo a zero, vai zerar, beleza? Então, nesse caso, a função constante continua sendo uma função afim, mas a gente não pode mais dizer que é uma função polinomial do primeiro grau. E uma característica interessante das funções constantes é que a representação gráfica delas é uma reta paralela ao eixo das abscissas, como você pode ver aí nesse desenho. Agora, quando a e b são diferentes de zero, a gente tem f de x igual a x mais b aí, não vai zerar nenhum desses termos. A gente tem o caso mais geral de uma função afim ou de uma função polinomial
do primeiro grau. E uma característica interessante dessa função, quando a e b são diferentes de zero, é que a representação gráfica é uma reta inclinada que não passa pela origem do sistema de coordenadas. Aí você pode dar uma olhada nesse exemplo aí que aparece nesse desenho. E aí, deu para entender? A ideia é bem simples, na verdade, mas a gente precisa tomar cuidado para não confundir esses conceitos. Se você quiser compreender um pouquinho mais sobre isso, dá um pulo lá no meu Instagram, Aula do Guto. Eu fiz um mapa conceitual relacionando esses conceitos de forma hierárquica. Você vai compreender um pouco mais, de maneira mais sintética, o que eu falei aqui nesse vídeo. Bom, se você gostou desse vídeo, dá aí o seu joinha, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. Já falei aqui do meu Instagram, mas tem também as outras redes sociais que você pode nos acompanhar lá. Também acessar o nosso site. Aqui do lado, eu estou deixando alguns vídeos para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Aqui no nosso canal a gente fala de matemática e de outros assuntos também. Fico por aqui, deixo com você meu abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.